Às vezes eu me pego me perguntando como foi que conseguiram vender pra gente a ideia de que tinha alguma coisa muito errada em ser cringe. Como foi que essa denominação de cringe passou a ser muito ligada a um tipo de roupa específico, a um tipo de jeito de ser específico, a um tipo de olhar, um jeito, uma maquiagem, um tom de voz e até mesmo as coisas que a gente conversa, as pautas que a gente traz para os lugares, para os grupos. De repente existe toda uma coletividade de coisas que a gente não pode ser ou fazer, porque se a gente fizer ou se a gente for, a gente é cringe e tem algo muito errado com isso. Ser chamado de cringe é quase como se fosse a nova versão de quando nós vamos ficando adultas e as crianças começam a chamar a gente de tia e a gente se sente como se deixado para trás. Como se de repente a gente já não é mais aquela juventude legal, cool, divertida e de repente os mais jovens ou algum tipo de geração específica ou um grupo específico dessa geração olha pra gente e pensa que a gente tá ultrapassado, que a gente não... Como que eu posso dizer? Que a gente não serve mais, sabe? Que cringe nos dias de hoje também não é só um sentido de idade, né? Porque uma pessoa pode ser bem jovem e se ela utilizar um tipo específico de roupa, se ela falar de um determinado jeito, se ela trouxer determinadas pautas, então automaticamente ela é cringe. E se ela é cringe, tem alguma coisa errada com ela. Eu quero dissecar com vocês essa ideia de ser cringe ou não ser cringe e perguntar honestamente aqui nesse episódio, por que que importa tanto? Então, vamos lá? Antes de tudo, eu só queria dizer que, oi gente, eu sou a Ju, eu sou uma influenciadora digital, espiritualista, mentora de pessoas na direção do alto amor radical, e eu sou também um ser humano. E aqui nesse podcast, o meu intuito é de discutir questões que fazem parte da nossa vida humana e todas as coisas que a gente vai vivendo, refletindo, tendo que lidar continuamente. E a partir dessas reflexões, talvez a gente consiga ter uma versão, uma visão da gente de aceitar e acolher mais a nossa humanidade. Se você já conhece esse podcast, seja muito bem-vindo a esse novo episódio. E se você não conhece esse podcast ainda ou ainda não me conhece, bem-vinda, eu espero que você goste. Não esqueça de me seguir aqui nesse podcast, já deu certo, e também nas outras redes sociais, que são o Instagram, TikTok e Substack, onde eu me chamo Jubruja, tá bom? Um beijo e vamos começar o episódio. Eu também queria dar um pequeno aviso. Tá acontecendo uma obra aqui na frente do meu quarto e já faz um tempinho em que eu tava meio que deixando que o acontecimento dessa obra, que tá sendo uma coisa que tá demorando muito tempo e causando muito barulho aqui, fosse uma coisa que atrapalhasse a minha produção de conteúdo. Então eu não tava gravando episódios pro podcast justamente por causa do barulho. Mas eu decidi não deixar que isso fizesse com que eu parasse de produzir conteúdo, porque eu amo fazer esses podcasts pra vocês e de verdade eu fico muito angustiada, na verdade, quando esse tipo de coisa atrapalha. Então, gente, se vocês puderem, só ignorem um possível som de obra que pode aparecer de vez em quando no meio desse episódio. Eu tenho certeza que a mensagem mesmo que esse episódio quer passar pra vocês não vai deixar de ser passada só por causa desse barulho de obra. Então, por favor, colaborem comigo e assistam ou escutem esse episódio até o final. Eu vou falar bem por experiência própria que essa questão de você tentar o máximo se adequar ao que dentro da sociedade é uma coisa que vai ser entendida como uma coisa não vergonhosa ou não cringe, é uma coisa que é viciante. Receber aceitação social, receber aclamação social, ser entendida como uma pessoa que tá tipo assim, se conformando com a norma, sabe? É igual a todo mundo, é uma coisa viciante, por incrível que pareça. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o que é cringe ou o que eu entendo como cringe. Então, nesse exato momento, eu vou abrir o meu Google ou
Quer dizer, na verdade, quem vai responder vai ser a IA do Google, mas vou perguntar aqui o que significa cringe. E vamos ver qual é a resposta. Bom, a resposta foi a seguinte, gente. Cringe é uma gíria que significa vergonha alheia ou algo vergonhoso. É usada para classificar comportamentos que são considerados ultrapassados ou desconfortáveis. Nas redes sociais, o pessoal usa como uma forma de descrever uma roupa cafona ou uma atitude que não é tão divertida quanto se pensava. Muitas vezes é usada em relação às gerações, né? A geração Z meio que coloca os millennials como cringe. É usada para descrever algo que causa vergonha alheia. E é usada para descrever algo brega, sem noção, ultrapassado e até forçado. E aí, gente, eu achei muito engraçado porque tem também alguns exemplos de uso aqui. Vamos ver os exemplos de uso que a IA do Google me deu. Usar calça skinny, rir com os emojis, e aí aqueles emojizinhos de risada, sabe? Gostar de Harry Potter, amar café, não parar de falar sobre boletos e gatos, gostar de Friends, beber uma cervejinha litrão, colocar várias hashtags nas fotos do Instagram, usar sapatilhas e unha postiça ou francesinha e dividir o cabelo de lado. E aí, quem percebeu que é cringe depois dessa listinha aqui? Aí eu achei engraçado também que quando eu pesquisei, o Google Tradutor traduziu cringe como desgosto. Eu nem tinha ideia de que existia também essa tradução, né? Se você ver na lista, você vai perceber, como eu falei anteriormente, que assim, é bem provável que você que está escutando esse podcast aqui agora é cringe em algum nível. Porque assim, gente, até amar café ser definido como cringe é realmente muito, muito cringe mesmo isso, né? E é interessante porque, mesmo que isso seja uma denominação social, coletiva, sei lá, de rede social, e que a gente tem a tendência a achar que coisas que estão em redes sociais não necessariamente são coisas que vão afetar tanto a nossa vida, né? Mas se você parar para pensar, a denominação disso em sua essência, que seria essa ideia de vergonha alheia, de ver algo que alguma outra pessoa faz como vergonha alheia, é uma coisa que molda muito a nossa vida, porque na verdade vergonha é um dos sentimentos ou sensações ou emoções, eu não sei exatamente onde que vergonha tá, mas eu acho que é uma emoção, um sentimento, é uma das coisas que mais afetam a nossa vida como um todo. Tem uma pesquisadora, psicóloga, escritora incrível, que eu sou completamente obcecada, que é a Brené Brown. E a Brené Brown, ela faz alguns estudos em cima de algumas emoções. E em um determinado período, ela decidiu fazer um verdadeiro estudo, assim, profundo em cima da vergonha, desse sentimento de vergonha, né? E ela percebeu que a vergonha tinha, assim, tendia a ser um dos sentimentos maiores que moldavam as pessoas e que bloqueavam as pessoas de diversas coisas. Ela chegou a uma conclusão no texto dela, né, no livro dela, que a vergonha, na verdade, é uma das maiores causas de conexão entre os seres... de desconexão, na verdade, entre os seres humanos. Quando a gente é movido pela vergonha, a gente não consegue se conectar com as pessoas, a gente não consegue aprender, a gente não consegue amar, a gente não consegue fazer nada quando estamos bloqueados pela vergonha. E isso eu tô falando dos dois lados, tanto o lado da pessoa que está fazendo coisas que sente vergonha de fazer e, portanto, se sente desmotivado por causa dessa vergonha, se sente desconectado, se sente incapaz de ser amado, se sente
incapaz de aprender algo, enfim, por causa dessa vergonha, quanto as próprias pessoas que estão apontando a vergonha alheia, que estão olhando para o outro e identificando nesse outro algo que é vergonhoso, porque isso desconecta as pessoas umas das outras, impossibilita de ver aquela pessoa como um ser humano, impossibilita de você gostar daquela pessoa, impossibilita de você ter uma conversa normal com aquela pessoa, impossibilita em muitos níveis, porque a vergonha tende a literalmente bloquear a gente. Eu vou dar alguns exemplos. Em um local de escola, por exemplo, né, existem... A Brené, eu acho até que ela dá um exemplo assim no livro dela. Não acho que seja exatamente igual a esse que eu vou falar, mas digamos que a gente tá numa escola, tá num espaço escolar, a pessoa tá tentando aprender algo. Se um professor, o tutor dessa escola, faz algum tipo de ensinamento que é a partir da vergonha, então, por exemplo, fica apontando as notas baixas dos colegas entre si, fica atacando aquele aluno que fez uma pergunta idiota demais ou burra demais, fica comparando alunos. Isso literalmente tende a diminuir a capacidade do aprendizado daqueles alunos. Então, aquelas pessoas que estão ali naquela sala provavelmente vão se sentir menos motivadas e menos capazes de aprender, mesmo as que não foram apontadas, porque a sensação de vigilância constante que a gente tem quando a gente percebe que os nossos professores e todo mundo ao redor também está olhando pra gente e esperando o nosso erro para apontar algo vergonhoso, faz com que a gente não se sinta confortável no espaço educacional, e essa falta de conforto faz com que a gente diminua a nossa capacidade de aprendizado. Um outro exemplo que eu acho assim muito visível, né, na vida da gente é nas nossas relações afetivas, sejam amorosas ou amizades. Eu até coloquei esses dias uma postagem, acho que foi no Instagram, não tenho certeza, que falava sobre a gente... Não, foi no Threads, gente, foi no Threads. Eu vou até... Acho que eu vou procurar essa postagem aqui, peraí. Aqui, gente, encontrei. Eu escrevi o seguinte: preste sempre atenção em quem são as pessoas com as quais você não se sente desconfortável em estar, entre aspas, feia. E com feia, eu quero dizer não sempre super mega arrumada, com o cabelo todo feito, skincare completamente em dia, etc. Essas são as pessoas que você deveria levar para sempre na sua vida. E isso é a mais pura verdade, gente, porque se você sai com pessoas e você sente constantemente que você não pode usar determinadas roupas, porque senão essas pessoas vão te julgar. Você não pode estar com um cabelo específico, porque senão essas pessoas vão te julgar. Você não pode rir demais, porque senão é vergonha alheia. Você não pode fazer piadas, você não pode se divertir, você não pode... E a lista vai aumentando e aumentando e aumentando. E, cara, se você não pode ser você, como que você considera essas pessoas suas amigas? Como que você considera essas pessoas com quem você pode contar? Porque pra mim, de verdade, amizade são pessoas com as quais a gente deveria poder contar. São pessoas com as quais a gente deveria poder chorar no colo dessas pessoas, pedir ajuda, dar ajuda também, ter uma troca genuína. E de verdade, eu não acho que é possível a gente ter uma troca genuína com pessoas que estão constantemente vigiando a gente e que a gente também está vigiando se essas pessoas estão ou não estão conformando com o que é socialmente aceito. Porque, convenhamos, a ideia de vergonha nada mais é do que fazer coisas que não são socialmente aceitas ou socialmente comuns. São coisas que foram colocadas como, sei lá, subcategoria da humanidade. Então, se a pessoa faz aquilo ali, ela não é aceita socialmente. E se as suas próprias amigas, ou sei lá, seu namorado, sua namorada, a pessoa com quem você se relaciona, também te coloca nessa posição, como é que você pode dizer que aquilo ali é um lugar de amor, de afeto, de carinho, de amizade, sabe? Eu, honesta e sinceramente, desacredito de afeto quando existe esse tipo de dinâmica, né? Inclusive, essa sempre foi muito meu filtro para entender se eu realmente amava uma pessoa e me sentia amada por uma pessoa com a qual eu estava me relacionando afetivamente. Eu me perguntava, tipo assim,
quando eu tô com essa pessoa, eu consigo, tipo, fazer as piadas que eu quero, eu consigo, tipo, rir tranquilamente das coisas, eu consigo mostrar o meu lado mais autêntico, ou eu fico o tempo inteiro meio que fazendo uma curadoria de mim mesma. Fico o tempo inteiro meio que tentando moldar o que é que eu vou mostrar e o que é que eu não vou mostrar. Porque se eu mostrar tal coisa, eu vou ser julgada por essa pessoa. Porque se eu me preocupasse o tempo inteiro por ser julgada por essa pessoa, eu sempre sabia que era porque eu ainda não me sentia realmente confortável ali. E se eu não me sentia realmente confortável ali, ainda não era o nível de amor que é o nível de amor que eu realmente quero pra minha vida, né? Que é um amor de aceitação. Eu acho que amor de verdade só pode existir se a gente consegue ter essa aceitação e acolhimento dentro ali daquele espaço de afeto, né? Infelizmente, eu fico pensando o quanto que socialmente, coletivamente, a gente tem perdido isso. Não sei se dá pra dizer cada vez mais, mas eu sinto que a gente tem uma coisa da nossa geração, não sei das gerações passadas, porque eu não tive esse contato, né? Mas da nossa geração, da gente ficar constantemente se vigiando, seja nas redes sociais ou fora das redes sociais, o tempo inteiro é como se a gente faz coisas que são muito fora do comum ou do normal, aquilo ali é um escárnio social para as pessoas, sabe? Então, de verdade, eu dou graças a Deus mesmo quando eu tenho amizades ou afetos, amores, que eu consigo dizer que ali eu me sinto plenamente confortável para ser eu mesma. Porque Deus me livre de nunca, em nenhum lugar, ter esse tipo de espaço. Só que assim, eu quero evoluir ainda mais essa conversa e ir numa outra direção. Porque sim, é ótimo quando a gente consegue formar vínculos sociais em que a gente tem espaço para sermos nós mesmos. Mas a outra pergunta que eu quero te fazer é: e se você sozinha, não se deixasse bloquear ou atrapalhar ou limitar por essa definição de ser cringe ou vergonhoso demais? Um exemplo muito direto que eu dou disso é o lugar da criação de conteúdo, né? No início ali da criação de conteúdo, sobretudo criação de conteúdo no TikTok, no Instagram um pouco também, no início do YouTube, isso era considerado cringe ou vergonha alheia. E ainda é, para algumas pessoas, para algumas gerações, ainda é considerado algo estranho ou algo que a pessoa, sei lá, é vergonhoso porque a pessoa, na verdade, não faz um trabalho de verdade. É uma coisa que as pessoas têm como conceituação. Ou, para outras gerações, é vergonhoso porque a pessoa está se expondo demais, porque a pessoa está se colocando demais ali, e aquilo ali é vergonha alheia também. Então, em várias dimensões, a criação de conteúdo acaba sendo um espaço que pode ser muito atacado por ser cringe ou vergonhoso. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que existem muitos de vocês que podem ter vontade de serem criadores de conteúdo, de diversas formas, né? Seja tendo um blog, tendo um podcast, tendo um canal no YouTube, tendo um perfil no TikTok, tendo um perfil no Instagram, falando sobre os seus interesses, falando sobre as coisas que são legais para vocês, ou vendendo os seus trabalhos, vendendo coisas que você faz, ou construindo uma presença online para divulgar o seu tipo de serviço. Enfim, em vários formatos. Eu tenho certeza que muitos de vocês talvez queiram ter essa presença online, ou até não necessariamente queiram, mas saibam que precisam para conseguir construir esse currículo a partir disso. E, interessantemente, muitos de vocês se sentem extremamente bloqueados de fazer isso, com medo de fazer isso, e decidem não fazer isso porque acham que é cringe demais ou vergonhoso demais. E até os que já estão com um canal, um perfil, um blog, evitam falar sobre certos assuntos, evitam ser vocês mesmos justamente pelo medo de ser vergonhoso demais ou cringe. Eu vejo muitas vezes pessoas que estão iniciando criação de conteúdo agora nessa coisa meio assim, uma fala travada, uma fala às vezes formal demais, uma coisa que não é natural. Quando a gente assiste, a gente sente que não tem naturalidade ali.
E pode ter certeza, eu acho que 90% ou 80% das pessoas que são assim é porque, no fundo, estão com vergonha de si mesmas quando estão ali fazendo aquele vídeo, aquele podcast, aquela live, né? Estão com vergonha de si mesmas ou com medo da vergonha alheia, né? Com medo dos outros sentirem vergonha de você. Só que é isso, né? Vergonha é sempre uma coisa dos dois lados. Se você tem medo que alguém, assim, te julgue, é porque você também tá se julgando, né? Então, se você tem medo dos outros te verem como algo cringe, é porque você também tá vendo o que você tá fazendo como algo cringe, como algo vergonhoso. E isso te atrapalha muito, porque você poderia estar mostrando o seu eu mais natural, podia estar mostrando a sua essência, podia estar entregando pro mundo o que você realmente quer entregar, o que você realmente veio pra entregar nesse mundo, e você só não tá fazendo pelo medo de ser julgado. Você só não tá fazendo pelo medo de ser cringe. Isso não faz o menor sentido, sabe? E aí que me veio uma frase que eu acho que, sei lá, acho que eu vou levar pra vida mesmo, que é que ser cringe nada mais é do que não ser compreendido ainda, né? Se a gente for olhar pra trás, tem muitos pintores, artistas que hoje são aclamados pela crítica, que são, venerados, artistas que são incríveis. Um exemplo é o Van Gogh, literalmente Van Gogh é um exemplo disso, que na época em que eles faziam a arte deles, na época em que eles estavam fazendo a pintura, as artes deles, eles eram cringe. Eles eram vergonhosos para a época, porque eles não estavam fazendo o que a sociedade entendia como algo da norma, como algo comum de ser feito. Então, o impressionismo, por exemplo, a forma de pintura do impressionismo era uma forma de pintura que não era compreendida naquele período, porque era um período que esperava uma pintura mais realista e que não uma pintura da forma muito, sei lá, que mexesse muito ali com essa norma, né, esse natural de como os quadros deveriam ser pintados, né? E nossa, muitos artistas sofreram muito por essa retaliação. Alguns artistas até mesmo, eu não sei se é o caso de Van Gogh, mas eu sei que alguns artistas até mesmo não receberam o nível de fama que hoje recebem na época em que fizeram ali as suas artes e as suas pinturas, sabe? Porque eram julgados, etc. Mas imagine se Van Gogh tivesse parado de fazer as artes dele porque, é vergonhoso demais, acho que vou parar. É vergonhoso demais, acho que não vou fazer. É vergonhoso demais, acho que não vou mostrar. E aí, se a gente vai para esse mundo de artistas, de arte, de música, de dança, de produção artística como um todo, isso pode ficar ainda mais profundo e ainda mais interessante da gente parar pra pensar. Por quê? Uma coisa ser vergonhosa para determinados grupos também pode ser um preconceito. Também pode ser retratos do racismo, retratos do machismo, retratos da transfobia, retratos de exclusões sociais. Porque, por exemplo, para algumas pessoas, o rap é algo cringe, é algo vergonhoso, é algo que as pessoas olham e veem como vergonha alheia. O hip hop também é visto dessa forma e já foi muito mais visto dessa forma antigamente, né? Hoje a gente tem muitos artistas, muitos rappers crescendo na cena, combatendo esse preconceito, combatendo essa visão estereotipada e negativa e racista mesmo dessa criação e produção musical e artística. E aí isso me faz pensar muito na performance que o Kendrick Lamar fez no Super Bowl recentemente, né? Tem muita coisa para falar sobre essa performance. Um verdadeiro combate mesmo ao racismo estrutural dos Estados Unidos e todo o contexto político no qual os Estados Unidos se insere nesse momento. Mas uma coisa que eu acho interessante falar que entra nesse assunto é como o Kendrick, ele faz uma dinâmica ali naquela performance. Se você não assistiu ainda, eu super recomendo que você assista e depois você vá pro TikTok e procure análises sobre a performance do Super Bowl do Kendrick Lamar, porque as análises são
perfeitas e explicam muito bem o que ele estava tentando construir ali. Mas falando um pouquinho, no início o Kendrick, ele faz uma performance bem, tipo assim, rap raiz, sabe? E aí aparece o... Gente, eu esqueci o nome do ator, mas é um ator incrível, né? E ele tá vestido de... Gente, meu Deus do céu, calma. Eu vou pesquisar para dizer os nomes direitinhos pra vocês. Gente, dando aqui os nomes direitinhos, foi o Samuel Jackson, né? E ele fez o Uncle Sam, o tio Sam, que é uma representação dos Estados Unidos, né? Uma representação que sempre foi utilizada para aquele sonho americano, para o que é os Estados Unidos como essa potência. Utilizavam muito essa imagem do Uncle Sam nas produções de publicidade mesmo, né, dos Estados Unidos. E aí, o Samuel Jackson, ele estava vestido de Uncle Sam como uma representação desse meio que é os Estados Unidos, meio de poder, né, que os Estados Unidos representa. E o tio Sam, ele meio que vai até o Kendrick, ele vê o Kendrick fazendo essa performance bem de rap mesmo, e ele fala, não, tá muito alto, tá muito gueto. Quando eu vi depois as explicações, eu vi que, inclusive, essas foram as críticas que foram ditas para a Serena Williams, quando ela ganhou uma competição de tênis americana, e ela fez uma dança, que é uma dança que eles chamam de creep dance, acho que é creep dance, ou creep walk, alguma coisa assim. E é uma dança que é comum na cultura dela, num local específico ali dos Estados Unidos, afrocentrada, né? De uma cultura afro-americana. E essa dança, o pessoal ficou dizendo que era uma coisa muito gueto, muito... Tipo, ela tava sendo muito gueto ao fazer aquilo ali. E aí o Kendrick retoma essa fala e enfrenta isso, meio que fazendo essa sátira, né? Dessa situação dos Estados Unidos, que olha para a cultura afro-americana, para a cultura negra dos Estados Unidos, e julga essa cultura como muito gueto, como muito alto, como muito badernento, né? Algo a ser condenado, algo a ser visto como negativo, algo a ser visto como vergonhoso, algo que poderia ser visto como cringe também, porque as pessoas estão fazendo aquilo ali. E olha só, algo que é literalmente a essência de uma cultura, algo que é literalmente uma manifestação cultural potente, que pode manter as origens culturais negras, pode ser vista como vergonhosa, pode ser vista como cringe por uma população racista, por uma população preconceituosa, por uma população que não consegue enxergar as reais origens de uma coisa. Muitas vezes, na verdade, quando a gente vê algo como vergonhoso e como cringe, tende a ser porque a gente tem falta de conhecimento histórico daquilo ali. A gente tem falta de conhecimento das origens daquilo ali. É por isso que muitas vezes as pessoas olham as roupas latinas, a cultura latina, a estética latina, ou as roupas de alguns locais específicos do Brasil, a forma de se vestir da população periférica, por exemplo, do Brasil, e vê aquilo como vergonhoso, vê aquilo como cringe, porque não entende a origem histórica de algumas dessas roupas, acessórios, formas de ser, formas de fazer o cabelo, formas de fazer as unhas, né? Se você olhar ali, teve uma época no TikTok que tava essa trend, né? Essas esteticistas falando que essas unhas grandes, né? Estileto, eu acho que é o nome, não tenho certeza. Eram unhas vergonhosas, né? Não era elegante o suficiente. Ou falando do tipo de roupa, dizendo que não era elegante o suficiente. Então, muitas vezes, essa coisa de você apontar uma forma de ser, uma cultura, uma estética, um jeito de se vestir como algo cringe, como algo vergonhoso, na verdade revela a sua falta de conhecimento sobre aquilo ali, revela o quão burro você é, o quão, assim, desconhecido da história de uma coisa, da origem de uma coisa, você é. Então, na verdade, quando você está apontando que uma coisa é cringe, vergonhosa,
cuidado, pode ser que você na verdade só seja burro mesmo. E é por isso que eu volto para a frase que eu disse que realmente marcou muito, né? Quando eu escutei essa frase, ficou aí na minha cabeça, que é essa frase de, às vezes, cringe nada mais é do que não ser compreendido ainda, não ser entendido ainda, falta de conhecimento dos outros sobre o que você está fazendo, e não sua. Porque o que você está fazendo pode ser, na verdade, algo muito da sua essência, de quem você é, da sua cultura, das suas origens, do seu coração, da sua intenção, da sua energia, algo que você veio ao mundo para fazer, para colocar, para expressar. E que se as pessoas estão julgando e entendendo como vergonhoso, talvez seja simplesmente porque elas não entendem ainda. E isso, na verdade, te faz muito à frente e não atrás. Isso me faz pensar muito em como as gerações mais novas, né, as gerações que estão chegando agora, estão vendo, por exemplo, como cringe a manifestação política, né? Como cringe as pessoas que militam, como cringe as pessoas que se colocam politicamente, as pessoas que fazem discussões políticas, que desconstroem, né, fazem desconstrução, etc. E eu acho isso muito doido, porque eu vim de uma geração em que a gente falava... E, assim, desconstrução era a palavra da vez pra gente, sabe? Tudo a gente queria desconstruir, tudo a gente queria questionar, problematizar, né? Problematizar também era a palavra da vez pra gente. Militância não era algo pra gente ter vergonha, militância era algo que mostrava que a gente estava avançando. E, assim, a gente tinha a ilusão de que avanço só tem como ir pra frente, né? Talvez a minha geração só faltou entender mesmo que, infelizmente, os ciclos da história são literalmente cíclicos e não necessariamente uma coisa vai avançar, essa coisa pode retroceder, porque é a sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é uma sensação de ver as coisas retrocedendo, porque as pessoas estão vendo militar, estão vendo se colocar politicamente, estão vendo problematizar coisas como uma coisa cringe, vergonhosa, sendo que foi isso que permitiu mulheres votarem, foi isso que permitiu que mulheres tenham conta bancária, foi isso que permitiu que hoje a gente possa, sei lá, pessoas homossexuais não serem vistas como pessoas doentes, porque antigamente isso era visto como doença. Então, são coisas que permitiram tantas coisas que hoje as gerações mais novas estão usufruindo dessas liberdades, que eu acho muito triste pensar que essas gerações estão vendo a problematização e a militância como algo vergonhoso. Porque é o que permitiu vocês terem a liberdade de serem quem vocês são hoje, até mesmo de falar o que vocês estão falando hoje. E quando eu vejo todos esses exemplos de coisas que podem ser apontadas como cringes ou vergonhosas, mas que na verdade muitas vezes revelam preconceitos, revelam falta de conhecimento, revelam burrice, eu só consigo pensar mesmo que ser cringe é ser à frente do seu tempo. De um jeito um pouco brincalhão, mas é verdade também. Porque, de certa forma, quem a gente veio no mundo para ser, né, a nossa essência, ela quer se revelar constantemente, sabe? No que a gente fala, em como a gente age, no jeito da gente de ser. E se a gente está sempre moldando isso para caber na nossa sociedade, significa que a gente está limitando o que a gente poderia estar oferecendo ao mundo. Então, quando a gente se permite, né, quando a gente se permite ser plenamente aquilo que a gente é, mostrar plenamente aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, os nossos talentos, capacidades, etc., é fato, você vai ser visto como cringe por alguém, por algum grupo social, você vai ser visto como vergonhoso por alguém, mas isso não é motivo para você parar, isso na verdade é motivo para você avançar. Porque significa que você está trazendo ao mundo uma mensagem, uma forma de ser, uma existência que o mundo precisa para evoluir, para crescer, para ser mais e mais e mais diverso. Porque diversidade, gente, é riqueza. Diversidade é literalmente riqueza. Eu acho que um exemplo muito claro disso é a natureza, né? Quanto mais diversa a natureza pode ser, mais rica ela é. Eu acho que a natureza do Brasil é uma demonstração muito evidente disso, porque a gente tem uma culinária extremamente rica, graças a uma diversidade
da natureza. Diversidade de plantas, diversidade de frutos, diversidade de grãos, diversidade que a gente não vê em muitos outros países. Então, pela própria natureza é visível que diversidade é riqueza. E aí a gente, com essa cultura de ficarmos apontando a diversidade um dos outros como algo cringe e ficarmos querendo diminuir isso, apagar isso, condenar isso e dentro de nós mesmos escondermos isso, literalmente a gente está indo contra a riqueza e a abundância que nós somos como seres humanos. Nós, em nossas diferenças, somos extremamente abundantes e a gente quer acabar com isso para que todo mundo seja igualzinho e não seja cringe. Que desperdício da nossa existência nesse mundo. Eu, por aqui, digo sinceramente que eu entendi que tem coisas que eu sou e tem formas minhas de me expressar e de me vestir, de falar e de rir e de criar conteúdo que vão ser vistas e estão sendo vistas como cringe por muitas pessoas, até pessoas próximas a mim. Mas eu nunca vou deixar isso me parar, eu nunca vou deixar isso me limitar, porque se um dia eu não puder dar uma gargalhada na hora que eu quiser, porque eu me acabei de rir com uma coisa, de verdade, podem me levar porque tem alguma coisa muito errada comigo. Se um dia eu não puder usar a roupa que eu quiser, porque eu achei ela legal, porque eu achei ela bonita, porque eu achei ela colorida, porque eu achei ela divertida, só porque, não é elegante o suficiente, podem me levar, tem alguma coisa de muito errado comigo. Se algum dia eu parar de criar conteúdo, porque isso é vergonhoso, é estranho, tem alguma coisa muito errada comigo, podem me levar embora. Não é Júlia que tá falando ali, é outra pessoa. Porque eu sei que a minha essência só cresce e só brilha mais e mais e mais porque eu me permito ser eu. Porque eu me permito ser exatamente quem eu sou, quando eu quero ser, como eu quero ser. E todas as vezes que eu sinto internamente a sensação de vergonha querer me dominar, eu combato ela. Porque é ela que eu não deveria passar. É cringe de verdade. Cringe de verdade é ficar sentindo vergonha de si mesmo o tempo inteiro. Cringe de verdade é ficar apontando a vergonha que você vê nos outros. Isso que realmente deveria ser entendido como vergonhoso e cringe, e extremamente ultrapassado. Então eu realmente espero que com esse episódio aqui, você se liberte dessas amarras sociais e você se permita ser você em sua plena essência. Recentemente eu recebi um comentário no TikTok que eu achei muito fofinho de uma seguidora minha, que falou assim: Ju, eu não sei como é que... calma, deixa eu procurar o comentário. Aqui, gente, achei o comentário. Ju, eu já te acompanho há um tempinho e cada vez que eu te vejo, eu sinto que você está mais bonita, como se um brilho emanasse de você, te fazendo ficar ainda mais linda. E eu tenho a resposta para isso. Por que a maioria dos meus seguidores, não é só ela, falam pra mim que sempre que me reencontram nas redes sociais, sempre que veem mais e mais os meus vídeos, cada vez mais me veem ficando mais bonita e mais brilhante e melhor e aparentando estar cada vez melhor. E a minha resposta é literalmente essa aqui que eu escrevi pra ela, que eu acho que quanto mais a gente cuida da gente e aprende a se amar cada vez mais a gente brilha. E ela concorda, né? Ela falou que ela também acha isso e por isso que ela sempre tenta colocar em prática o que ela aprende comigo para que ela possa brilhar cada vez mais, assim como eu brilho. E, gente, tipo assim, pode ter parecido uma conversa mó good vibes e foi mesmo, eu adoro isso. Adoro as minhas seguidoras de verdade, do fundo do meu coração. Muito obrigada a você que me mandou essa mensagem, muito obrigada a todos vocês que sempre me mandam mensagens muito carinhosas, né? Porque eu sinto que a gente tá criando uma comunidade muito linda nas redes sociais. Diferente do que a rede social acaba sendo muitas vezes para as pessoas, né? Mas a mensagem fica. E a mensagem é que realmente a gente brilha cada vez mais, a gente expande cada vez mais, a gente é cada vez mais bela, brilhante e a gente é visto cada vez mais assim pelas pessoas que importam, quanto mais a gente se permite ser quem nós somos. Então se permita ser você.
e brilhe cada vez mais. É isso, amores, um beijo e até o próximo episódio. Não esqueça de seguir esse podcast aqui e compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, me marcando, para que todo mundo possa ver e que para eu poder saber também que você escutou esse episódio até o final. E coloque também nos comentários, gente. Aqui no Spotify tem como você comentar o que você achou, se você gostou, o que você sentiu com esse episódio. E de verdade, eu quero muito saber, tá bom? Um beijo, gente!